Queridos irmãos e irmãs, vocês querem ser uma comunidade de fé e de amor para esta criança? Sim. Muito bem. Então vamos pedir a graça de Deus e continuar a nossa celebração. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a presença e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pode ficar no lugarzinho de vocês e vamos escutar. 16º domingo do tempo comum. O Senhor é o pastor que nos conduz. Irmãos e irmãs, por esta Eucaristia estamos atentos à voz do Pai e seguimos seus ensinamentos para que possamos estar ligados a Ele e alcancemos a vossa salvação, a vida eterna. Intenções para esta missa. Em ação de graça pelo batizado de Beatriz Tavares Ramos, pela recuperação da saúde de Isaac, pelos nossos irmãos falecidos, Albezine Augusto Nascimento, 1 ano de falecida, e Gilmara Júlio dos Santos. Cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repleto de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores
que deixam perder-se e dispensar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Desse modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isto entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas, e as farei voltar aos seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. E eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio, e fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão, Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem, onde seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem, onde seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem, onde seguir-me. No caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem, onde seguir-me. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem, onde seguir-me. Felicidade, todo bem, onde seguir-me.
do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade todo onde seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade todo bem onde seguir-me. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estavas longe, vos tornastes próximo pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz, que era dividido, ele fez uma unidade. Em uma só carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-lo com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáis longe, e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que um e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar,
Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, fiquemos felizes, porque justamente nesta manhã saímos de nossas casas para escutar a palavra de Deus, para meditar essa palavra em nossos corações e deixar que esta palavra transborde em nós vida, amor e muita alegria. E esta palavra vai nos amadurecendo humanamente e também espiritualmente. Uma vez que quando a gente abre os nossos ouvidos, esta palavra é capaz de cair em nossa carne, ou seja, no nosso próprio coração. E entrando em nosso coração, faz festa com a gente, ou seja, nos motiva, dá para a gente o vigor necessário para enfrentar a vida do modo como a vida nos sugere. Mas veja, a gente precisa enfrentar a vida do modo como ela sugere, diante das diferenças que a vida nos apresenta. Por exemplo, do universo de religiões que existe, nós devemos saber da nossa identidade cristã. A gente não dialoga com o outro sem saber o que somos. Eu não posso dialogar, por exemplo, com um católico para com um evangélico se eu não saber dos caminhos da minha igreja. Aí assim, nesse viés de diálogo, porque diálogo nem sempre é um consenso, ou seja, a exposição da diferença um do outro, é a capacidade que a gente tem de escutar um ao outro, isso é diálogo. Então, nesse diálogo que eu não ajo com preconceito com relação ao outro, para o outro não agir também de forma preconceituosa para comigo, é preciso que eu saiba de mim, que eu saiba, entenda o que significa ser católico, o que significa ser cristão. Bom, as leituras de hoje é um arsenal para a gente perceber isso. É um arcabouço de fé, de espiritualidade, de direção. É por isso que a figura do pastor ilustra muito bem isso. Que o pastor tem essa missão de direcionar, de guiar, de ensinar, de conduzir a cada um de nós ao redil. E na linguagem figurada, este redil é o coração do Pai. Mas a gente vai ao coração do Pai pelo pastor que é o próprio Cristo. Jesus é o nosso pastor. Ele é que foi anunciado no Antigo Testamento que viria. Por isso que diante da profecia de Jeremias, ele vai dizer assim, olha, ai dos pastores que não estão cuidando corretamente das minhas ovelhas. Virá um pastor que vai de forma correta, perfeita, guiar as minhas ovelhas. Então esse é o anúncio justamente de Jesus que viria. É o Messias, é o ungido de Deus que vai entrar na história do mundo para ensinar de verdade, para cuidar de verdade, para agir de forma perfeita em sua própria liderança. Então, sabendo disso, a gente precisa se debruçar para a gente entender o que Jesus ensina, quem Jesus é. A segunda leitura, a gente vai ter a primeira indicação disso, antes de chegar no Evangelho. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Efésios. Para a comunidade de Efésios, ele abre a sua carta, em primeiro lugar, dizendo, irmãos, 2 pontos. Por que é importante a gente grudar na palavra irmãos primeiro? Primeiro, porque se somos irmãos, significa que a gente pertence a uma mesma família. E há algo na igreja que faz com que a gente participe dessa família, é o batismo. Todos nós, pelo batismo, começamos a ingressar neste povo de Deus, que é a igreja, e dentro desse povo a gente vai conhecendo a nossa fé,
abraçando a nossa fé e decidindo firmemente pela nossa fé. É por isso que a gente é considerado irmãos para Paulo. Vocês que estão na família de Deus, é para vocês que eu quero dirigir essas palavras de fé. Quais são essas palavras? E aqui está a nossa identidade cristã. Agora, em Jesus Cristo, já o nome de Jesus já diz muita coisa. Jesus, a gente já sabe, eu costumo dizer sempre que Jesus significa Deus salva, o Salvador. Cristo ungido. O que significa dizer já no início, olha, em Jesus Cristo, neste Deus que salva com o Espírito Santo, porque a unção é o Espírito Santo, derramamento de óleo, o derramamento da graça de Deus sobre nós é o Espírito Santo, é Cristo. Ele que deseja derramar o seu Espírito sobre nós, nos salvando. Então a gente já percebe que a nossa identidade cristã está numa pessoa, está em Jesus Cristo. A nossa vida, o nosso apoio, o nosso porto seguro, tudo que tem de angústia, de desafios, nós vamos encontrar apoio nele. Então mire, fixe seu olhar em Jesus Cristo. Sabendo disso, aí ele continua a carta. Vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Isso só nós, do universo cristão, temos. O que é que a gente precisa identificar no universo cristão, nosso ambiente cristão? Que todos nós participamos da vida de Deus pelo sangue de Jesus. Deus veio a este mundo, provou que é próximo de nós, doando sua vida, derramando o seu sangue. Isso é somente a sua religião que diz, é a sua identidade. Para você dialogar com o outro, é preciso você reconhecer isso. Se é o sangue derramado de Cristo que me torna cristão, significa que somos preciosos, significa que somos muito caros para Deus, significa que nós devemos abraçar nossa dignidade por causa deste sangue, porque um Deus que derramou tudo de si para nós, sangue derramado, né? Então sangue derramado para remir os nossos pecados, sangue derramado para nos aproximar do Pai pela força do Espírito. Então, queridos irmãos e irmãs, para nós isso é muito valioso. Eu costumo dizer uma história que existia 2 padres místicos da igreja. Faz com que a gente até mesmo entenda um pouquinho esse sangue de Cristo. 2 padres místicos da igreja. O que é que eles dizem? O primeiro vai dizer assim, é a missa de costa para o povo. Ou alguns que avaliam, não, é a missa de frente para Deus. Então pegou o cálice, chegou diante de Jesus crucificado e disse: eu não quero perder uma gota sequer desse sangue. Quero que este sangue seja derramado todo ele neste cálice. Claro que isso aqui é espiritualidade, é mística, é fé. O que ele quer dizer com isso? O cálice é o coração humano, o nosso coração, o nosso interior, a nossa consciência. E o sangue é o amor de Deus. Então eu quero que em meu coração seja derramado o amor de Deus. Que este amor não seja espalhado, mas que esse amor caia em minha vida. O segundo padre vai dizer assim, a missa de frente para o povo, ou alguns criticam de costa para Deus, vai dizer assim, não, eu quero que este sangue seja derramado todo ele no chão, porque quando as lágrimas do Pai banharem o corpo de Jesus, este sangue vai ser espalhado pelo mundo inteiro. Queridos irmãos e irmãs, e não é que esse sangue chegou a Itabuna? E não é que esse sangue chegou a cada um de nós e fez com que a gente pudesse amar de verdade no amor dele, que pudesse amar de verdade em nossa família, que pudesse amar de verdade para todos aqueles que estão ao nosso redor.
Então este sangue que é o amor de Deus, por isso para nós é preciosidade. Por isso que a gente fala que esse sangue é preciosíssimo sangue. Ou seja, precioso amor que Deus nos ofereceu. Então é por isso que Paulo faz todo este caminho para a gente identificar a nossa fé. Aí ele vai dizer um pouco mais. Ele, Jesus Cristo, o Deus que nos ungiu, de fato é a nossa paz. A gente procura tanta paz no mundo, a gente procura se harmonizar a partir da serenidade. Às vezes, diante de uma crise em casa, de um conflito, a gente não resolve assim, né? A nossa vida, a nossa convivência. Nós resolvemos a partir da paz. Paz na Sagrada Escritura é do hebraico, shalom, que significa uma vida integrada, inteira. É um amor que completa a gente. O amor de Deus completa a gente. É por isso que no ambiente da filosofia, a gente vai aprender o amor de Platão, um amor filosófico, que é um amor que falta. O amor como falta, né? Ou seja, falta em mim alguns conhecimentos. Eu vou aprender um pouco mais a cada dia e assim eu vou me completando a minha inteligência, a minha memória. Assim também é a Sagrada Escritura quando fala de amor. Ou seja, há em nós uma falta. E esta falta, a Bíblia trabalha com o conceito de sede. Minha alma tem sede. Se tem sede, porque está faltando água. Ou seja, a água de Deus, o amor de Deus que sacia, que mata a nossa sede. E este amor é uma pessoa, Jesus Cristo. Bom, aí é a nossa identidade. Então, sabendo disso, queridos irmãos e irmãs, a gente pode se deixar direcionar pelo Evangelho de Cristo. O que ele percebe diante dos discípulos? Veja, os discípulos participaram de um caminho com Jesus. E neste caminho foram enviados em missão para anunciar a experiência que realizou com o Mestre. Então, eles estão voltando nessa missão. Ao voltar, Jesus percebeu que eles estavam cansados. Vocês estão cansados. Vamos ir para um lugar deserto? Geralmente a gente é assim, né? Quando a gente quer sair de uma muvuca que vai agitar a gente mais um pouquinho, deixa eu me isolar. Deixa eu ir para outro canto, porque este outro canto vai me dar paz, vai me dar tranquilidade. Ou às vezes você ir para um outro ambiente que é mais agitado, mas você se sente bem, tranquilo, com os amigos, com as pessoas. Então Jesus, ele vai fazer isso com os discípulos. Vamos ir para um lugar à parte. Vamos nos desertar. E Jesus fala deserto aqui. Vamos ir para um lugar deserto. O que a gente encontra no deserto? A primeira experiência do deserto é o quê? Eu falei aqui agora, sede. Lá a gente vai encontrar calor. Se é calor, vai estimular para a gente água, pedir água. Então, vamos para um lugar deserto. Vamos ir para um lugar onde eu vou ser capaz de oferecer para vocês a água da vida, o meu amor, a minha paz, que vai fortalecer vocês para enfrentar a vida. Vocês estão lembrados, fazendo uma associação aqui do texto, daquele texto de Jesus ressuscitado, quando os discípulos estão ainda na experiência da morte, eles estão fechados numa casa, janela fechada, a porta fechada. Qual foi a primeira palavra de Jesus para os discípulos? A paz esteja convosco. É assim que se destrói o medo, que se destrói essa angústia que às vezes tenta nos massacrar por dentro, diante da nossa realidade. Então Jesus lança para a gente isso. Eu quero que vocês fiquem em paz. Eu sou a paz de vocês. Então eu sou capaz de tranquilizar o coração de vocês. É assim que acontece também quando a gente aprende a dirigir. Se a gente não tiver paz, para onde vai a marcha aqui? Ou seja, tem que tranquilizar. Para saber direitinho, ouvir a voz do instrutor, da instrutora, para saber direitinho como é que funciona, né? Tudo aquilo, todas as aparelhagens do carro. Então, tranquiliza, pacifica e realiza. E faz, na paz, na tranquilidade. Então, Jesus percebe o cansaço dos discípulos. Mas, de repente, indo para este lugar, alguns que estavam ali perceberam que eles iriam para esse lugar. Foi mais à frente,
comunicou a todo mundo que eles estariam lá, e de repente quando Jesus chega, e não é que depara com um monte de gente? Um monte de gente, mas ele teve um olhar especial. Ele cansado, os discípulos cansados, e olharam também cada ovelha, também cansada, não somente fisicamente, mas espiritualmente, humanamente, ou seja, sem serem amadas, sem serem cuidadas, angustiadas, entristecidas, e através do cansaço de todos os apóstolos, através do cansaço de Jesus, este cansaço foi a cura de cada um deles. Às vezes, queridos irmãos, o nosso cansaço do dia a dia vai ser motivo de cura para muita gente. Por isso que os santos místicos da igreja, eles exigem de nós através de uma palavrinha que às vezes a gente esquece, ascese, ou seja, esforço, dedicação, sacrifício. Às vezes é isso que acontece com a gente, como uma vela que se derrete no altar, mas está iluminando, a vida com a luz de Deus. É assim que acontece conosco. Você no seu trabalho, por exemplo, às vezes você, durante a tarde, chegando já cansado do trabalho, aí de repente chega uma pessoa tão cansada querendo conversar com você, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria. Aí se você não dá aquela palavra, né, você sai até mal. Então às vezes aquele dia que foi pesado para você, perceba isso. Perceba essa orientação que eu estou te dando. Às vezes naquele dia que foi cansaço para você, e foi triste para você, e de repente várias experiências apareceram para você resolver. Aquele dia será motivo de cura para o teu coração e para o coração de muitos que te aparecerem. Porque tudo aquilo que a gente tem a gente vai perder. Começar pelo nosso próprio corpo. A gente já percebe mudança ao longo da vida. A gente já vai perceber que lá mais à frente, viu, Beto? Vai perceber que a idade vai chegando, as rugas chegam, o tempo de tô com dor chega também, tô com dor ali, tô com dor aqui, o tempo do desânimo também chega, da angústia, chegando. Pensem bem, essas experiências que você realizou na vida vai te fortalecer, as lágrimas que você enxugou, o ombro que você cedeu, o abraço que você ofereceu, tudo isso será motivo de cura e de libertação para você e para a vida de muitos. É isso que o batismo nos indica. É isso que nós oferecemos para a vida das nossas crianças quando vem a essa igreja. Eu quero que meu filho, que minha filha seja batizado. Mas por que seja batizado, padre? Ou seja, eu quero que ele pertença a este sangue aqui. Ou seja, seja digno de se aproximar do céu, seja digno de se aproximar do coração misericordioso do Senhor. E este coração que é cheio de vida, doa para cada um de nós vida também. Tenhamos a coragem, queridos irmãos e irmãs, de ir ao encontro do Senhor que nos espera de braços abertos na cruz. Sintamos esse abraço, que em muitos momentos a gente não pode oferecer por causa da pandemia. Sintamos esse Deus que nos abraça. Sintamos também esse Deus que nos olha, que muitas vezes a gente não pode nem sorrir, porque a gente não vê o sorriso do outro, mas é capaz de olhar. E esse olhar seja um olhar de cuidado, de cura e de renovação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos juntos ficar de pé para dar continuidade ao nosso batizado. Vamos escutar com muito carinho as nossas súplicas a Deus através das nossas preces. Escutai, Senhor, nossa prece. Escutai, Senhor, a nossa prece. Rezemos por nosso Papa Francisco,
que tenha saúde para continuar cuidando das ovelhas e a eles confiadas, rezemos. Escutai, Senhor, a nossa prece. Rezemos pelos governantes constituídos em dignidade, para que usem sua autoridade em favor do bem comum, rezemos. Escutai, Senhor, a nossa prece. Para que o vosso amor fortifique nossa voz, para que possamos, através da doação de nosso serviço do dízimo, que ofertamos humildemente, sermos nossos profetas, hoje rezemos. Escutai, Senhor, a nossa prece. Para que nós, dizimistas, tocados pela luz do Espírito, tenhamos a mente aberta para compreender as necessidades de nossa comunidade, rezemos. Escutai, Senhor, a nossa prece. Mensagem sobre o dízimo. O dízimo nos educa para a gratidão e para a generosidade. Ele nos leva a abrir os horizontes da nossa mente e abrir o nosso coração e as nossas mãos. O dízimo nos lembra que, além do nosso pequeno mundo, existe uma multidão de irmãos e irmãs, filhas e filhos do mesmo Pai, precisando de nossa solidariedade. O dízimo nos ajuda a reconhecer que tudo que recebemos de Deus, por pura gratidão, e nos leva a partilhar uma pequena parte do muito que recebemos. Senhor, fazei de mim uma dizimista ciente, alegre e generosa. Convido vocês aqui à frente. Vamos invocar os nossos santos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. Santa Maria Madalena, Rogai por nós. São Paulo da Cruz, Rogai por nós. Santa Maria Gorete, Rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus. Rogai por nós. Ó Pai, Senhor da vida, enviastes vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Lembrai-vos desta criança, que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-a do poder das trevas, dá-lhe a força de Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livre do pecado original, viva sempre como filha no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora traçar a unção pré-batismal em nossa criança. O Cristo Salvador te dê a sua força, que ela penetre em tua vida com este óleo em teu peito. Fiel. Eu peço agora a toda a Assembleia que estenda também suas mãos em direção a esta água que está aqui. Nós vamos pedir que Deus possa abençoar, santificar. Nós os pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do seu Espírito. E todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora renovar as promessas do nosso batismo. Em primeiro lugar, nós vamos dizer renuncio e depois cremos. Queridos pais e padrinhos, querida comunidade cristã aqui presente,
O amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la na fé, renovem agora suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Cremos. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Cremos. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, a razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Vamos dizer juntos: demos graças a Deus. Demos graças a Deus. Agora uma pergunta que não quer calar. Vocês querem que Beatriz seja batizada na fé da igreja que acabamos de professar? Vamos dizer um sim mais forte? Isso. Agora aproxima ela. Beatriz, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É assim mesmo. O nascimento chorou, está nascendo também hoje, chorou também. É assim mesmo. Nós vamos depois, então. Então, vamos agora colocar diante de Deus a nossa vida, ofertar para Deus o nosso trabalho, a nossa vocação e a vida da nossa querida irmã Beatriz. Ofertório. A mesa santa que preparamos, os que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, mas mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, a só saber reunir, partilhar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que no sacrifício da cruz, unido, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como o de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém, gente? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos deste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura, possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por esta razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa Oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos todos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Carlos Alberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Albizine Augusto Nascimento, Gilmara Júlia, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Maria Gorete, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se somos irmãos, pertencemos à mesma família, e o que nos faz ser irmãos e irmãs é porque temos um Pai. E Jesus nos ensinou esta belíssima oração para a gente se considerar família. Pai nosso, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, particularmente do perigo da Covid-19. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja.
Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, De piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, de piedade de nós. Cordeiro de Deus, Piedade, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Cordeiro de Deus, a vossa paz. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transforma minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou, tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e jamais temerei, sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciaste nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Eu convido o pessoal do batismo aqui à frente mais uma vez. Bem. Querida criança Beatriz, pelo batismo, Deus Pai te libertou do pecado e renascestes pela água e pelo Espírito Santo. Agora fazes parte do povo de Deus. Que Ele te consagre com óleo santo, para que, inserido em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Todos. Amém. 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 A menina já cismou com o padre. Muito bem. Cheia de bruma. Vamos agora à vela. A gente vai acender. Eu convido o padrinho ou madrinha para poder acender do círio. Vamos cantar um refrãozinho? A nos descer divina. Vamos ficar de pé, fica de pé. Vamos descer. A nos descer. Desce sobre nós, Espírito Santo. Na luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Querida Beatriz, foste iluminada por Cristo para te tornares luz do mundo. Com a ajuda de teus pais e padrinhos, caminha como filha da luz. Todos amém! Amém. Vamos ver o que é agora. Nós vamos agora consagrá-la a Nossa Senhora. Vamos trazer a imagem de Nossa Senhora das Graças para consagrar inteiramente a nossa querida irmã aos cuidados do manto da Virgem Maria, que ela sempre seja católica, para olhar para a imagem de Maria e percebê-la que ela é mãe e que cuida de todos os teus filhos. Nos consagremos. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo
deixo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho em propriedade vossa. Como filho consagrado vossa. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Beatriz! Viva! Maria, Mãe de Jesus, companheira de nossa caminhada, sempre fiel ao projeto do Pai, a vós confiamos essa criança. Conduzida pelo Espírito, seja fiel ao Evangelho, cresça em idade, sabedoria e graça, na Igreja e diante de Deus. Todos, amém! Amém! Bem, vire para o povo, vamos aplaudir a nova membro da igreja. Olha aí, pode ser mais forte. Seja bem-vinda. Pronto, pode sentar. Depois vai tirar foto com o padre para guardar de lembrança. Muito bem, somente alguns avisos para todos vocês. Primeiro, vocês vão almoçar hoje com o padre. Sei. Missa na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. Nós vamos realizar no dia 21, né? Na quarta-feira, às 19 horas. Então, lembrar aí aqueles que costumam participar de lá, né? Esteja lá com a gente. É nas casinhas. Missa da Juventude, todos os jovens aqui presentes, nós vamos realizar no dia 24, no sábado, às 4 da tarde, aqui em nossa matriz. Lembramos a cada um de vocês que continue a fazer os seus agendamentos das missas, colocar suas intenções pelo aplicativo da nossa paróquia. Aqueles que ainda não têm acesso no celular, pode pedir orientação ao nosso pessoal da Pascom, que está aqui, ou também pelo telefone 3212-1753. Isso aí é para as pessoas que estão em casa, né? Eu li aqui. Avisamos também a vocês que os interessados em renovar a liturgia, a igreja em oração, pode deixar o seu nome e o telefone lá no balcão do dízimo, tá bem? Então, é o tempo agora de renovar aquela liturgia diária. Então, chegue ali, coloque seu nome e deixe seu telefone. Muito bem. Vamos ficar de pé, pedir a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, de São Paulo da Cruz, desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Cristo sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Juízo.